A avó descobre segredo chocante sobre os filhos que o marido escondeu durante anos. Clara, uma avó de 70 anos, estava sentada no sofá da sala, observando a chuva tamborilar na janela. O silêncio agora preenchia a casa desde que Francisco, seu amado marido, partirá para sempre. Mas nesse momento, algo dentro dela parecia inquieto, como se uma sombra chamasse. E assim decidiu explorar o sótão, um lugar que sempre fora uma espécie de mistério. O espaço estava empoeirado e cheio de teias de aranha, mas havia um baú de madeira escura que logo capturou sua atenção. O que estaria ali? O coração batia rápido, como se soubesse que algo grandioso a aguardava. Com esforço, Clara levantou-a. Campa do baú, e o que viu a deixou sem palavras. Cartas amareladas, documentos antigos e até fotografias esfumaçadas estavam espalhados pelo interior. Em meio àquele caos, uma carta se destacou, com a letra inconfundível de Francisco. O cheiro da tinta e do papel a transportou no tempo. Porém, ao ler as palavras, um frio percorreu sua espinha. Revelações surpreendentes e aterradoras dançavam naquelas páginas. Adaptada em segredo, filho fugitivo. Clara mal podia acreditar no que estava vendo. O seu filho, Diego, que sempre teve um sorriso pidão e carinhoso, tinha um passado criminal que o pai guardou de raiva e confusão. Como ele foi capaz de esconder isso? Mas a história não parava por aí. Dentre as cartas, uma delas revelava que sua filha, Sofia, era adotada. Clara olhou para a foto de uma menina sorridente e a realidade se desfez em sua mente. A pergunta ecoava: por que Francisco nunca contou? O amor que sentia por Sofia agora se mesclava com a incerteza e a dor. Com cada documento que lia, Clara se sentia mais perdida. Amores, traições, segredos que não deveriam existir entre eles. As luzes do passado, que antes iluminavam suas lembranças, agora pareciam projetar sombras sobre todos os laços que construiu ao longo de décadas. Cada folha que passava parecia desvelar um novo monstro, e seu coração se apertava. Então, em meio a toda aquela confusão, Clara encontrou uma carta inacabada. A caligrafia carregava a segurança de Francisco, mas a última frase estava apenas rabiscada, como se ele não tivesse conseguido terminar. Se você soubesse a verdade sobre nossos filhos. Aquela frase ficou flutuando no ar, como um pesado mistério. O que mais ele poderia ter guardado? Que outros segredos poderiam surgir daquelas sombras? O cheiro do papel antigo misturava-se com suas lágrimas enquanto Clara lutava contra aquela tempestade emocional. Ela sabia que precisava confrontar seus filhos, mas seu coração estava confuso. E o que mais temia era que o amor que sempre sentiu por eles não fosse suficiente. Para superar tudo, seu olhar se perdeu, e naquele instante de dúvida, a alma da casa parecia respirar, como se esperasse uma revelação ainda mais profunda. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que
Faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. A última frase da carta inacabada martelava como um tambor dentro de sua cabeça. Ela sentia que a casa inteira respirava em agonia, como se as paredes conhecessem todos os segredos que ela estava prestes a desvendar. A chuva agora parecia uma sinfonia caótica, ecos de emoções turbulentas. Ela precisava de respostas. Com o coração acelerado, desceu do sótão, as cartas em sua mão tremendo, como um papel na brisa. Clara procurou seus filhos, sentia que precisava confrontá-los, mas ao mesmo tempo não sabia se estava preparada para o que poderia descobrir. A sala estava vazia e um aperto no peito a fez hesitar. Antes de chamá-los, Diego, Sofia! Gritou com uma voz trêmula, e logo os filhos apareceram. Diego com seu jeito infectante de sorrir e Sofia com um olhar curioso e preocupado. Ambos estavam ali, mas uma sombra parecia pairar sobre eles. Clara começou a falar, mas as palavras não saíam direito. Algo a impedia. Eu achei umas coisas no sótão. A frase mal havia saído quando o telefone tocou. O barulho cortou o ar e um frio percorreu sua espinha. Diego olhou para o celular, hesitou e então deixou que o aparelho tocasse. A cada vibração, o coração de Clara acelerava. Foi seu instinto maternal que a fez olhar nos olhos de Sofia, buscando ali a força que precisava. O toque parou de repente. Diego olhou espantado para a tela e com voz estrangulada disse: "É a polícia!" Polícia? O que poderia ser tão sério? A mente de Clara disparou. Diego, o que você fez? Eu não fiz nada, mãe. Ele já estava pálido e o desespero nos olhos de Sofia não ajudava. É sobre o papai. Aquelas palavras foram como um tiro. Clara se sentiu tonta. O que Francisco tinha a ver com a polícia? Tem certeza? O que aconteceu? Certa vez, ele ajudou um amigo. Um amigo que estava metido em algo muito grave. A voz de Diego vacilava. A polícia está investigando. Clara teve um calafrio. O amigo de Francisco? O passado de Diego. Uma visão aterradora começou a surgir em sua mente. Os segredos que Francisco guardou eram mais profundos e perigosos do que ela poderia imaginar. E ainda pior, poderiam estar interligados à vida do filho. A perturbação tomou conta daquela sala silenciosa. O tempo parecia parado, enquanto Clara se perguntava como cada peça desse quebra-cabeça se encaixava. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Mãe, quando Francisco ficou doente, ele recebeu ameaças. Ele não teve coragem de contar. Mas por que não contou antes? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, e a dor começou a se manifestar como um grito preso na garganta. Porque ele queria nos proteger, respondeu Diego, quase chorando. Ele achou que se mantivesse. As coisas em segredo, nada de ruim aconteceria com a gente. Os olhos de Clara estavam marejados, a raiva agora misturada com desespero. Proteger? Então essa era o que ele fazia? Se enterrando no mar de mentiras? Os filhos estavam atônitos, mal entendendo o que estava acontecendo. Mas antes que alguém pudesse falar mais, a porta da frente se abriu abruptamente. Clara virou-se para ver um grupo de policiais entrando. O que está acontecendo? Clara berrou, o coração disparado. Um dos oficiais deu um passo à frente. Parte da sua expressão carregava um luto que Clara não conseguia decifrar. Precisamos falar com você, Dona Clara.
É sobre seu marido. Encontramos algo importante que pode mudar tudo. Aquelas palavras ecoaram como um tiroteio entre as paredes da casa. O que mais estava lá fora à espera dela? Agora, o passado de Francisco parecia muito mais sombrio do que um meramente trágico. E naquele instante, Clara soube. Os segredos não eram apenas de Francisco, eram de toda a família. E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que ela poderia sonhar? Algo dentro dela se partiu, mas, ao mesmo tempo, algo novo e urgente começou a surgir. Aquelas palavras ecoaram na mente de Clara como um trovão. Policiais? O que mais poderia haver? O oficial que se adiantou parecia pesaroso, como se trouxesse a culpa de um crime. Os filhos se encolheram e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Precisamos de sua cooperação, começou o policial, a voz tensa. Estamos investigando o que aconteceu com seu marido. Ele estava ligado a atividades ilegais relacionadas a um grupo criminoso. Não, isso não é verdade, gritou Diego, a cor da sua pele se perdendo. Meu pai era um homem bom. Ele não tinha nada a ver com isso. Mas Clara estava distante. As imagens na sua cabeça eram um turbilhão. Francisco, tão carinhoso e protetor. Envolto em perigos que ela nunca desconfiou. Sobre o que vocês estão falando? A pergunta saiu quase em sussurro, a mente girando. Francisco nunca me contou. Ele nunca me disse nada. O policial continuou, e cada palavra que saía de seus lábios parecia um golpe no coração de Clara. Ele estava ajudando uma pessoa que, por sua vez, estava envolvida em atividades ilícitas. Papelada, passagens, ele tinha um número de conta em um banco em nome de outra pessoa. Uma identidade falsa. Isso não faz sentido. Se ele fez isso, foi para proteger a família. Clara estava exagerando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Dona Clara, interrompeu o oficial, enquanto Diego e Sofia se entreolhavam. Já encontramos indícios de que ele estava sendo chantageado. As palavras caíram como um peso na sala. As ameaças que ele recebeu não eram apenas para ele. Um silêncio gelado envolveu a casa e Clara sentiu a cabeça girar. Quais eram as reais intenções de Francisco? A mente da avó se obrigava a lembrar dos momentos que compartilharam os sorrisos. Havia algo mais, um segredo além da adoção de Sofia, ou de Sofia. O que você quer dizer com ameaças? O policial hesitou antes de prosseguir. Temos motivos para acreditar que essas ameaças envolvem sua família. Alicia. Ela se lembrou de um antigo amor de Francisco, que ele simplesmente nunca comentara. Um eco do passado. De repente, tudo girava e os olhares de Diego e Sofia tornaram-se ainda mais questionadores. Quem é Alicia? O que ela tem a ver com isso? Ela é uma mulher que esteve cercada por escândalos e relacionamentos duvidosos. Seu pai pode ter feito algo para proteger você. E agora estamos descobrindo conexões que vão muito além do que você imagina. Um grito explodiu no silêncio. Alguém estava se aproximando. Uma mulher. Clara virou-se bruscamente e lá estava ela, Alicia, com um olhar furtivo, pálido e cansado. O que ela estava fazendo ali? Esse nome, essa figura do passado, poderia ser a chave dos segredos que cercavam seu marido, seus filhos, toda a sua vida. Francisco me chamou, dizia Alicia com uma voz trêmula, os olhos ardendo de medo. Ele disse que precisava de ajuda.
e que não poderia contar a você. O mundo declara ruía. Sentiu o chão desabar sob os pés, enquanto cada pedaço da história começava a se encaixar de forma terrível. Quem era realmente seu marido? E o que mais ele escondia? A tempestade de perguntas se formou em sua mente, e sua vontade de entender se transformou em desespero. O passado agora ameaçava não só o que ela sabia, mas tudo o que acreditava sobre sua família. Ele pode estar em perigo! A voz de Alicia interrompeu seus pensamentos. Precisamos descobrir a verdade. E enquanto o peso da revelação caía na sala, Clara sabia que a jornada apenas começava. O que mais estava para ser desvendado? E quanto mais doloroso seria descobrir? O peso da revelação da presença de Alicia pairava no ar e Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. Proteger? Você está me dizendo que Francisco se envolveu com algo tão perigoso por minha causa? A voz dela tremeu e os filhos estavam em choque, observando a cena se desdobrar. Alicia parecia devastada. Ele me disse que não podia contar, mas que precisava de ajuda. Estava apavorado. As ameaças eram reais, Clara. O desespero escorreu de suas palavras como água de uma torneira pingando. Diego e Sofia se entreolhavam, tentando processar tudo. Mas e agora? O que você sabe? Clara virou-se para Alicia, quase implorando. Eu sei que ele queria sair desse mundo. Que estava prestes a tomar uma decisão. Um caminho radical. Ele queria cortar todos os laços com o passado. Alicia respirou fundo. Até mesmo comigo. As palavras ficaram pairando na sala, como um eco distante de um passado nebuloso. Era hora de discutir o que estavam escondendo. O clima era tenso e a chuva lá fora parecia intensificar a agonia dentro de cada um. Então, um som estrondoso cortou o ar. Um tiro! O estrondo ecoou pela casa e Clara sentiu seus ossos tremerem. Mãe! Gritou Diego, e em um instante a sala foi tomada por um frenesi. Clara não conseguia processar. Olhares aterrorizados se encontraram e, sem pensar, o instinto dela foi atrás do som. O medo em seu coração se misturava com adrenalina. Ela correu para a porta de entrada e a cena que encontrou era de um pesadelo. Policiais em movimento, gritos ao fundo. Mas havia movimento especial vindo de um lado da casa. Um homem encapuzado estava passando apressadamente pelo quintal, um brilho metálico em sua mão. Clara gritou, mas parecia que o mundo estava em câmera lenta. Diego e Sofia tentaram alcançá-la, mas os policiais impediram seu avanço. Fiquem aqui, dizia um deles. Enquanto a confusão se espalhava, o homem virou-se para olhar para Clara, e por um segundo ela achou que o conhecia. Havia uma determinação sombria em seu olhar. Francisco! Clara gritou sem pensar, lembrando-se da expressão que seu marido tinha. Quando escondia algo profundo, o homem hesitou, e naquele breve momento o mundo parou novamente. Ele se virou para ela e uma onda de reconhecimento passou entre eles. Vocês precisam sair. Estão em perigo, disse o homem de forma rápida e alarmada. Eu não queria que isso acontecesse. Quem é você? Clara questionou, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Sou ligado ao passado dele. Não temos tempo para explicações.
e em um movimento rápido, ele desapareceu na direção da arbustiva entrada. O caos crescia, e Clara sentiu que a verdade se tornava ainda mais evasiva. O nome de Alicia ecoou em sua cabeça, entrelaçando-se com a afirmação do homem. O passado de Francisco estava se desmantelando diante dela. O que você fez, Francisco? E com agonia nos olhos, entrelaçou os dedos com os de Sofia. Mas a pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. Outro tiro ecoou de novo. Fiquem juntos, gritou um policial. Mas Clara já não escutava. O único som que a cercava era o seu coração acelerado. Uma onda de novas emoções a atingiu de repente. E se Francisco estivesse mais envolvido do que imaginava? E se esse homem fosse a chave para um segredo ainda mais devastador? Ela não fazia ideia, mas uma certeza se formava em sua mente. A verdade não apenas a machucaria, mas a destruiria completamente. Clara olhou para os filhos, tão vulneráveis e perdidos. O que mais eles tinham que enfrentar? A escuridão do passado estava prestes a engoli-los, e sem saber, Clara apenas repetia aquelas palavras na sua cabeça. Isso não termina aqui. Clara estava paralisada. O eco do tiro ainda reverberava em sua mente, mas o pânico a trouxe de volta à sala. O que foi isso? Ela sussurrou. A respiração acelerada. O olhar de Diego e Sofia fixava-se na porta, como se tivessem sentido o mesmo terror que ela. Era como se uma sombra ameaçadora estivesse prestes a engoli-los. Os policiais estavam em movimento, organizando-se. O oficial mais próximo segurou seu rádio, mal conseguindo conter o nervosismo. Precisamos de reforços! Temos um possível atirador nas proximidades! O tom de urgência deixou Clara em estado de choque. Seu mundo estava desmoronando e eles estavam no meio de um conflito que ela não compreendia. Mas antes que o desespero pudesse se instalar completamente, o homem encapuzado que outrora despertara sua curiosidade estava de volta. Ele surgira do lado da casa e estava se aproximando rapidamente, aparentemente ignorando os gritos dos policiais. Clara sentiu um nó na garganta. O que ele queria agora? Poderia ser uma ameaça ou uma ajuda? Naquele momento, não havia certeza. Fuja, Clara! Ele gritou, sua voz carregada de desespero. Não é seguro! Não! Espere! O coração de Clara batia forte. Você conhece Francisco? O que está acontecendo? Seu instinto maternal a impedia de deixar os filhos para trás. Mas o homem já estava perto demais, quase colidindo com os policiais. O que aconteceu a seguir foi como em câmera lenta. O homem encapuzado, em um movimento desesperado, levantou as mãos. Eu não quero machucar ninguém, apenas me escutem. Mas em questão de segundos, tudo se tornou caótico. Um policial avançou para detê-lo e houve outro disparo. Clara gritou. O homem caiu no chão, sua expressão de dor e confusão refletindo na luz opaca da sala. O alvoroço a deixou sem palavras. O mundo continuava rodando ao seu redor como um turbilhão, mas Clara estava paralisada, observando o homem enquanto a vida se esvaía dele pela ferida. Diego e Sofia estavam cobertos de horror. O policial que disparou olhou para Clara, os olhos cheios de uma expectativa que ela não compreendia. E de repente, tudo se ilumina com uma nova visão, porque Clara percebeu. O homem no chão, seu rosto estava familiar.
os traços, a expressão. Papai! Sussurrou Clara, a incredulidade subindo por sua espinha. O coração dela disparou. Francisco? Como isso era possível? Ele estava lá fora, exposto a um mundo de violência e pânico. O passado vinha buscá-los! Alicia, as ameaças, o medo. Tudo se misturava em uma única imagem horrenda que clamava por resposta. Os gritos dos policiais se misturavam ao desespero contido da sala. Diego agarrou a mão de Sofia, o pavor estampado no rosto dele. Mãe, ele gritou, mas os olhos de Clara estavam fixos em Francisco. O verdadeiro homem cuja vida ou morte se desdobrava diante dela. Por que, Francisco? Clara gritou, a voz quebrada. Mas a verdade ressoava como um eco nas paredes. O que você está fazendo aqui? Francisco ergueu a mão, uma tentativa de se levantar mesmo com a ferida. Seus olhos buscaram os de Clara. Mas não havia resposta nos lábios dele, apenas uma. Culpa compartilhada! E no instante em que os olhares se encontraram, uma nova onda de revelação esmagou Clara. O que ele escondia era ainda mais profundo do que os crimes e segredos. Era uma traição familiar. Antes que o mistério pudesse se dissipar, um policial começou a se aproximar. Mas então, uma explosão num canto da casa retumbou. As janelas estouraram em pedaços e um novo terror tomou conta do ambiente. Clara gritou ao ver a fumaça e as chamas se espalhando rapidamente. Era o início de um novo pesadelo. Naquele momento, tudo o que acreditava ter compreendido se desfez. E a única certeza que restava era a existência de uma verdade ainda mais devastadora a ser revelada. Corram! Clara gritou, seu coração pulsando forte. O que mais estavam prestes a perder? Clara estava paralisada. O eco do tiro ainda reverberava em sua mente, mas o pânico a trouxe de volta à sala. O que foi isso? Ela sussurrou, a respiração acelerada. O olhar de Diego e Sofia fixava-se na porta, como se tivessem sentido o mesmo terror que ela. Era como se uma sombra ameaçadora fosse prestes a engoli-los. Os policiais estavam em movimento, organizando-se. O oficial mais próximo segurou seu rádio, mal conseguindo conter o nervosismo. Precisamos de reforços! Temos um possível atirador nas proximidades! O tom de urgência deixou Clara em estado de choque. Seu mundo estava desmoronando e eles estavam no meio de um conflito que ela não compreendia. Mas, antes que o desespero pudesse se instalar completamente, o homem encapuzado que outrora despertara sua curiosidade estava de volta. Ele surgira do lado da casa e estava se aproximando rapidamente, aparentemente ignorando os gritos dos policiais. Clara sentiu um nó na garganta. O que ele queria agora? Poderia ser uma ameaça ou uma ajuda? Naquele momento, não havia certeza. Fuja, Clara! Ele gritou, sua voz carregada de desespero. Não é seguro! Não! Espere! O coração de Clara batia forte. Você conhece Francisco? O que está acontecendo? Seu instinto maternal a impedia de deixar os filhos para trás. Mas o homem já estava perto demais, quase colidindo com os policiais. O que aconteceu a seguir foi como em câmera lenta. O homem encapuzado, em um movimento desesperado, levantou as mãos. Eu não quero machucar ninguém, apenas me escutem. Mas, em questão de segundos, tudo se tornou caótico. Um policial avançou para detê-lo e houve outro disparo.
Clara gritou. O homem caiu no chão, sua expressão de dor e confusão refletindo na luz opaca da sala. O alvoroço a deixou sem palavras. O mundo continuava rodando ao seu redor como um turbilhão, mas Clara estava paralisada, observando o homem enquanto a vida se esvaía dele pela ferida. Diego e Sofia estavam cobertos de horror. O policial que disparou olhou para Clara, os olhos cheios de uma expectativa que ela não compreendia. E, de repente, tudo se ilumina com uma nova visão, porque Clara percebeu. O homem no chão, seu rosto estava familiar. Os traços, a expressão. Papai, sussurrou Clara, a incredulidade subindo por sua espinha. O coração dela disparou. Francisco? Como isso era possível? Ele estava lá fora, exposto a um mundo de violência e pânico. O passado vinha buscá-los. Alicia, as ameaças, o medo. Tudo se misturava em uma única imagem horrenda que clamava por resposta. Gritos dos policiais se misturavam ao desespero contido da sala. Diego agarrou a mão de Sofia. O pavor estampado no rosto dele. Mãe! Ele gritou, mas os olhos de Clara estavam fixos em Francisco. O verdadeiro homem cuja vida ou morte se desdobrava diante dela. Por que, Francisco? Clara gritou, a voz quebrada, mas a verdade ressoava como um eco nas paredes. O que você está fazendo aqui? Francisco ergueu a mão, uma tentativa de se levantar, mesmo com a ferida. Seus olhos buscaram os de Clara, mas não havia resposta nos lábios dele, apenas uma culpa compartilhada. E no instante em que os olhares se encontraram, uma nova onda de revelação esmagou Clara. O que ele escondia era ainda mais profundo do que os crimes e segredos. Era uma traição familiar. Antes que o mistério pudesse se dissipar, um policial começou a se aproximar. Mas então, uma explosão num canto da casa retumbou. As janelas estouraram em pedaços e um novo terror tomou conta do ambiente. Clara gritou ao ver a fumaça e as chamas se espalhando rapidamente. Era o início de um novo pesadelo. Naquele momento, tudo o que acreditava ter compreendido se desfez, e a única certeza que restava era a existência de uma verdade ainda mais devastadora a ser revelada. Corram! Clara gritou, seu coração pulsando forte. O que mais estavam prestes a perder? Mas antes que pudessem reagir, uma figura familiar surgiu da fumaça. Alicia! Clara sentiu seu coração congelar. A mulher se aproximava, ensanguentada, mas o olhar era intenso, determinado. Eu sou a razão para tudo isso, disse Alicia, e a revelação a atingiu como um raio. Francisco me protegeu. Por muito tempo. Ele é meu irmão. A confusão tomou conta de Clara e os filhos ficaram paralisados. Irmão? Murmúrio se espalhou pela sala. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. E a verdade sobre Francisco, Alicia, Diego e Sofia estava prestes a se desvelar de maneira explosiva. Eu só queria te proteger, Clara. Alicia continuou, os olhos cheios de lágrimas. Ele estava fazendo o que achava certo. Eu jurava que não tinha como te contar. Você é a irmã dele, Clara disse, a incredulidade batendo como um tambor em sua mente. Mas o que isso significava? Qual era o verdadeiro legado de Francisco? Os segredos, as mentiras e a traição estavam prestes a explodir.
e nenhuma resposta ofereceria conforto. A fumaça começou a se espalhar e a sala estava se transformando em um inferno. Clarissa só trazia mais perguntas. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Enquanto o caos envolvia o lugar, uma certeza surgiu em seu coração. E a maior tragédia ainda estava por vir. E com cada momento que passava, a pergunta final ecoava em sua cabeça. Quantos segredos ainda estavam se escondendo nas sombras da vida deles? Clara estava em choque. Alicia estava ali, ensanguentada. E a revelação sobre o irmão de Francisco parecia uma bomba prestes a estourar. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, uma explosão forte sacudiu a casa. O som cortou o ar como um grito. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A fumaça começou a tomar conta do espaço, escura e espessa, engolindo tudo em seu caminho. Precisamos sair! Agora! Gritou um dos policiais, puxando Diego e Sofia na direção da porta. Mas Clara estava paralisada. A imagem de Francisco caindo, seu olhar de dor, misturado ao caos ao seu redor, a deixou sem fôlego. Era como se tudo estivesse em câmera lenta. Alicia, com um semblante de desespero, estendeu a mão. Vai ficar tudo bem, Clara. Vamos sair juntas. Mas antes que as palavras dela ecoassem, um novo barulho cortou o ar. Uma série de gritos agudos. Um homem de pele pálida e cabelos desgrenhados, que Clara reconheceu como um dos antigos conhecidos de Francisco, surgiu das sombras. Ele tinha uma arma em punho, os olhos loucos. Vocês não vão escapar, disse ele, a voz carregada de raiva. Clara sentiu o mundo desabar. Era como se cada parte da realidade tivesse se desmaterializado em um instante. Por que você está fazendo isso? Gritou, sua voz tremendo. Aquele homem, que ora parecia um amigo, agora era uma ameaça mortal. Francisco me prometeu proteção, mas ele me traiu. Ele nunca deve ter contado a vocês. Ele é um traidor. As palavras vinham rápidas como tiros, cada uma cortando o ar. O que significava isso? A verdade estava distorcida em 1000 pedaços, e Clara se sentiu como se estivesse caindo em um abismo de incertezas. E então a mente dela disparou. O que mais você sabe sobre ele? O homem hesitou por um momento, a confusão visível em seu olhar. Mas antes que pudesse responder, outro tiro ecoou, desta vez mais próximo. O policial que tinha sido atingido caía, sua expressão de dor afetando cada um ali. A sala estava se convertendo em um campo de batalha. Saia da frente! Gritou Diego, puxando Clara, enquanto Sophie tentava proteger o irmão. E assim, juntos, se lançaram em direção à saída, os olhos fixos naquela figura ameaçadora. Mas Alicia parou, se virando para eles. Não! Esperem! Tem algo mais. A verdade é, Francisco não é quem vocês pensam que é. O coração de Clara parou. As palavras da mulher penetraram sua mente como uma faca. O que você quer dizer? Ele não é apenas meu irmão. Ele é também filho de um homem que traiu a família dele. Ele foi forçado a se afastar e a ocultar tudo. A vida dele é uma mentira. Alicia estava desesperada, sua voz se quebrando. Num instante, tudo se desfez. O homem que Clara amou por tantos anos tinha nascido em meio a segredos e traições. Mas e os filhos? Clara perguntou, a voz sussurrante, quase um clamor. O que isso significa para nós? Isso significa que
A verdade está longe de ser simples e tem consequências que podem destruir tudo. O olhar de Alicia estava imerso em dor. Mais um tiro ecoou e o pânico começou a se espalhar. Clara olhou para os filhos, o medo refletido em seus rostos. Os laços que os uniam estavam escorregando entre seus dedos. "Rouba a arma! Rápido!" o homem esbravejou, enquanto o barulho aumentava e as chamas ameaçavam alcançar a sala. Clara sentiu a adrenalina bombear nas veias. O que mais estava prestes a ser revelado? O peso de cada palavra girava em sua cabeça. Quando as chamas começaram a lambê-los, sendo engolidos pela escuridão dos segredos, ela se deu conta do quão volátil tudo era. Como se uma avalanche de revelações estivesse prestes a desabar sobre eles. O que mais estava escondido nas sombras? As perguntas ecoavam enquanto a casa, uma vez seu lar, se tornava uma armadilha mortal. E enquanto a fumaça cercava, Clara soube, com um peso no coração. A verdade estava prestes a custar mais do que imaginava. Clara estava em choque. Alicia estava ali, ensanguentada. E a revelação sobre o irmão de Francisco parecia uma bomba prestes a estourar. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, uma explosão forte sacudiu a casa. O som cortou o ar como um grito. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A fumaça começou a tomar conta do espaço, escura e espessa, engolindo tudo em seu caminho. "Precisamos sair! Agora!" gritou um dos policiais, puxando Diego e Sofia na direção da porta. Mas Clara estava paralisada. A imagem de Francisco caindo, seu olhar de dor misturado ao caos ao seu redor, a deixou sem fôlego. Era como se tudo estivesse em câmera lenta. Alicia, com um semblante de desespero, estendeu a mão. "Vai ficar tudo bem, Clara! Vamos sair juntas!" Mas antes que as palavras dela ecoassem, um novo barulho cortou o ar. Uma série de gritos agudos. Um homem de pele pálida e cabelos desgrenhados, que Clara reconheceu como um dos antigos conhecidos de Francisco, surgiu das sombras. Ele tinha uma arma em punho, os olhos loucos. "Vocês não vão escapar", disse ele, a voz carregada de raiva. Clara sentiu o mundo desabar. Era como se cada parte da realidade tivesse se desmaterializado em um instante. "Por que você está fazendo isso?" gritou, sua voz tremendo. Aquele homem, que ora parecia um amigo, agora era uma ameaça mortal. "Francisco me prometeu proteção, mas ele me traiu. Ele nunca deve ter contado a vocês. Ele é um traidor." As palavras vinham rápidas, como tiros, cada uma cortando o ar. O que significava isso? A verdade estava distorcida em 1000 pedaços, e Clara se sentiu como se estivesse caindo em um abismo de incertezas. E então, a mente dela disparou. "O que mais você sabe sobre ele?" O homem hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. "Ele estava envolvido em algo grande, Clara. Algo que pode acabar com todos nós." A tensão subia, e mais um tiro ecoou. O policial que tinha sido atingido caía, sua expressão de dor afetando cada uma ali. A sala estava se convertendo em um campo de batalha. "Saia da frente!" gritou Diego, puxando Clara, enquanto Sofia tentava proteger o irmão. Juntos se lançaram em direção à saída, os olhos fixos naquela figura ameaçadora. Mas Alicia parou, se virando para eles. "Não, esperem! A verdade é, Francisco não é quem vocês pensam que é." O coração de Clara parou. "O que você quer dizer?" "Ele não é apenas meu irmão. Ele é também filho de um homem que traiu a família dele."
Foi forçado a se afastar e a ocultar tudo. A vida dele é uma mentira. Alicia estava desesperada, sua voz se quebrando. Num instante, tudo se desfez. O homem que Clara amou por tantos anos tinha nascido em meio a segredos e traições. Mas e os filhos? Clara perguntou, a voz sussurrante, quase um clamor. O que isso significa para nós? Isso significa que a verdade está longe de ser simples. E tem consequências que podem destruir tudo. O olhar de Alicia estava imerso em dor. Mais um tiro ecoou e o pânico começou a se espalhar. Clara olhou para os filhos, o medo refletido em seus rostos. Os laços que os uniam estavam escorregando entre seus dedos. Rouba a arma! Rápido! O homem gritou, enquanto o barulho aumentava e as chamas ameaçavam alcançar a sala. Uma nova onda de adrenalina correu pelas veias de Clara. O que mais estava prestes a ser revelado? O peso de cada palavra girava em sua cabeça. Quando as chamas começaram a lambê-los, sendo engolidos pela escuridão dos segredos, ela se deu conta do quão volátil tudo era. Então, em um movimento súbito, o homem que tinha atirado antes caiu, levando consigo um policial que acabava de entrar na sala em busca de apoio. O barulho do impacto reverberou pelo ar e Clara sentiu o sangue esquentar em suas veias. O policial, desequilibrado, derrubou uma estante que ocultava uma passagem secreta na parede, uma entrada que Clara nunca soube que existia. Entram agora! Gritou um dos poucos oficiais que ainda estavam de pé. O pânico tomou conta da sala e, sem saber como ou porquê, Clara agarrou a mão de Alicia e puxou-a em direção à passagem. Mas e os meninos? Alicia gritou, hesitando, enquanto seus olhos se encontravam com os de Diego e Sofia. Confia em mim, Clara disse, sentindo que uma escolha precisava ser feita, e a única esperança agora estava naquela entrada. A fumaça começou a engolir tudo na sala, mas aquele momento a fez perceber algo terrível. O homem que estava tentando salvar a eles também era um traidor. Tinha suas próprias razões, e enquanto entravam na passagem, o eco de tiros e gritos ficava para trás, mas Clara sabia que a verdade estava apenas começando a se desenrolar. O que mais descobriria sobre Francisco? O que realmente estava escondido naquela casa? E o mais chocante, o que mais Alicia poderia ter escondido de tudo aquilo? A dúvida a consumia. E, no fundo do seu ser, havia uma certeza. As sombras que rodeavam suas vidas ainda guardavam segredos que poderiam destruir tudo o que ela pensava que conhecia. Clara sentiu seu coração disparar enquanto correu pelo corredor escuro. A fumaça a envolvia como um manto sufocante e a mudança de cenário a deixava tonta. Com Alicia ao lado, as palavras da mulher ainda reverberavam em sua mente. Irmã? O que isso significava? Vamos, Clara! A saída está logo à frente! Alicia gritou, puxando-a pela mão. Mas Clara estava confusa. O que mais Francisco havia escondido? Como tudo isso se conectava? Assim que chegaram ao final do corredor, uma porta se abriu violentamente. Era Diego, seus olhos arregalados de pavor. Mãe, um dos policiais foi atingido. Precisamos sair agora antes que a situação piore. Mas e a verdade? Clara perguntou, quase em desespero. O que mais você e seu pai esconderam de mim? Diego hesitou, o medo em seu rosto refletindo o destroço emocional da mãe. Não agora, mãe. Precisamos nos salvar primeiro.
Antes que pudessem agir, um barulho ensurdecedor irrompeu. Alguém havia arrombado uma porta ao fundo. Clara virou-se, o coração na garganta. A figura do homem encapuzado reapareceu, respirando pesadamente. Mas ao invés de lutar, caía de joelhos, ofegante. A arma em sua mão balançava. Parados! Ninguém se mexe! A voz do homem estava embargada, mas o olhar dele era um misto de desespero e raiva. Francisco nunca deveria ter mencionado meu nome. O que você quer dizer com isso? Clara gritou, a mão ainda entrelaçada na de Alicia. Ele me traiu! Eu confiava nele! Vocês não têm ideia do que ele realmente fez. O homem estendeu a mão, ficando a centímetros de um colapso. A raiva se misturando à dor. No que ele estava envolvido? Clara exigiu saber, o medo coreografando sua determinação. Eu era o parceiro dele, um sócio, e não podia deixar o passado voltar. A expressão do homem mudava rapidamente, como se a culpa estivesse devorando sua mente. Mas agora é tarde demais. A culpa é dele e a sua família vai pagar por isso. Clara congelou, um frio escorrendo por sua espinha. O homem sabia algo que poderia arruinar tudo, e a urgência de encontrar respostas a consumia. Mas o que ele queria dizer? O caos fora da sala parecia estar intensificando, e com cada palavra, as sombras do passado começavam a se alastrar. O que você sabe sobre Francisco? Me fala! Antes que pudesse insistir, o homem puxou algo do bolso. Uma pequena caixa. Ele me pediu para entregar isso a você, Clara. Um último pedido. Abrindo isso, tudo vai mudar. Ouvindo isso, Alicia a puxou mais perto. O que é? O que está dentro? Com as mãos trêmulas, Clara pegou a caixa. O calor das chamas atrás dela a lembrava de quão breve poderia ser o tempo. Aberta a caixa, a verdade virá à tona. Mas cuidado! Pode doer! Ela olhou para os filhos, que aguardavam, sabedores do abismo em que estavam prestes a entrar. A caixa era um símbolo do que Francisco ocultara. E Clara sabia que a única forma de vencer o desespero era encarar o que se escondia ali. Então abra, mãe, Diego implorou, um misto de angústia e expectativa na voz. O rosto dele estava pálido e a tensão apoderava-se do ambiente. Clara hesitou, suas mãos quase incapazes de se mover. A caixa lustrava a luz fraca, mas o que ela carregava poderia mudar tudo. Ela respirou fundo, uma lágrima escorrendo pelo rosto. E enquanto o silêncio se tornava ensurdecedor, ela começou a abrir a caixa, um estalo intenso. As palavras do homem ecoavam em sua mente, enquanto os olhos se arregalavam. Dentro da caixa havia uma foto, uma nota e algo que fazia o chão tremer sob seus pés. O cheiro de pólvora poderia ser sentido assim que ela levantou a tampa. Ele é seu pai também. A afirmação a colocou como um trovão entre eles. E naquele instante um verdadeiro turbilhão começou a desabrochar. O que mais estava escondido? A verdade pertencia a todos eles agora. Clara não poderia deixar de se perguntar qual era o custo disso. A caixa continha mais do que segredos. Era um portal para a ruína e a revelação. E, acima de tudo, a certeza de que nada jamais seria como antes. Enquanto ela olhava fixamente para o conteúdo, o mundo que conhecia se esgotava. E a pergunta percutia, feito um mantra em sua cabeça.
Quem realmente era Francisco? E o futuro que aguardava, qual seria? Clara segurou a caixa nas mãos trêmulas, sentindo o peso das revelações. O coração dela disparava enquanto olhava nos olhos de Alicia e dos filhos, Diego e Sofia. Com um movimento decisivo, ela abriu a caixa, revelando uma foto amarelada e uma carta desgastada. A imagem mostrava Francisco ao lado de outra mulher, os rostos radiantes de felicidade. Mas algo na expressão dele parecia conturmado, como se estivesse escondendo algo profundo. Clara mal pôde respirar, porque ele nunca havia mencionado essa mulher, e a nota que acompanhava a foto. Com a voz embargada, ela leu em voz alta: "Se um dia você encontrar esta carta, é porque as coisas fugiram do controle. Eu sempre fiz o que achei certo. Achei que estava protegendo nossa família. Mas os segredos podem ser uma prisão. Eu amei você e sempre amarei. Mas a verdade pode destruir o que construímos." As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto as palavras de Francisco ecoavam em sua mente. Aquela declaração cheia de amor e dor a mergulhava em um mar de confusão. A certeza do amor dele era inegável. Mas por que ele escolheu a mentira? Diego e Sofia se aproximaram, os olhos cheios de perguntas. "Mãe, o que isso significa?" Diego perguntou, a falta de ar transparecendo em sua voz. "A vida do seu pai era mais complicada do que eu imaginava. Ele tinha uma história que não contava. Uma filha, talvez." Clara respirou fundo e sentiu a pressão em seu peito aumentar. Os filhos olhavam para ela confusos e preocupados. Alicia se adiantou, sua voz cheia de desespero. "Clara, Francisco fez tudo isso para proteger vocês. Ele temia que a verdade trouxesse mais dor." Ouvindo aquelas palavras, a inquietação de Clara aumentou. Protegê-los? Mas de quê? "Dessa loucura que estamos vivendo? Ele deveria ter compartilhado isso comigo, com a família dele." A fumaça começou a entrar no corredor e o som da confusão ecoava lá fora. "Precisamos ir agora!" gritou um dos policiais, rompendo com atenção. Clara sentiu um nó na garganta. Era hora de deixar para trás o que conheciam. Mas a verdade ficara para trás também, e as incertezas os acompanhariam. "Me contem tudo, sem mais segredos", ela pediu, olhando para os filhos. "Vamos enfrentar isso juntos." Diego trocou olhares com Sofia, antes de assentir. Era hora de compartilhar o que sabiam, mesmo que fosse doloroso. Francisco estava envolvido com pessoas erradas e tinha um passado que não conseguiu deixar para trás. "Ele foi chantageado", disse Sofia, a voz trêmula, mas firme. "Acho que ele tem mais filhos, e essa mulher na foto pode ser parte disso." Enquanto as palavras mexiam com o coração destrutível de Clara, a urgência da situação tomou conta. "Vamos, o caminho está livre. Temos que voltar para casa e encontrar as respostas." O desejo de vingança não era o que dominava, mas a necessidade de entendimento e reconciliação. Com os filhos e Alicia ao seu lado, Clara correu em direção à saída. A fumaça a perseguia, mas a força da verdade a impulsionava a seguir em frente. Os laços familiares estavam se refazendo, mas o que viria pela frente a deixava inquieta. Quantas sombras ainda restavam numa história tão entrelaçada? Enquanto cruzavam o limite da fuga,
Clara sentiu a esperança de um novo começo, mesmo no meio da calamidade. Mas, no fundo, a incerteza sobre o destino de Francisco e o legado que ele deixou continuava a ecoar. O futuro poderia ser mais intenso e perturbador. E a verdade ainda estava se esgueirando por entre as sombras. Não se esqueça, essa história pode continuar. E você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer sua voz ser ouvida. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acontecerá a seguir. Chamem seus amigos e compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Você faz toda a diferença.